Em uma pequena vila chamada Pien, perdida no norte da Polônia, ergue-se um lugar que transcende o tempo e o imaginário. O Campo dos Vampiros, um dos cemitérios mais sombrios e intrigantes da Europa. Este não é apenas um local de repouso eterno, mas um portal para um passado mergulhado em trevas, onde a morte não era vista como o fim, mas como o início de uma ameaça aterradora. Suas lápides desgastadas e o ar de desolação que paira sobre o terreno já seriam suficientes para causar calafrios, mas que realmente as sombras são segredos enterrados a 7 palmos de profundidade. Nas últimas décadas, escavações arqueológicas no Campo dos Vampiros revelaram práticas funerárias do século X que desafiam a compreensão moderna. Cada túmulo desenterrado oferece um vislumbre de um mundo onde o medo do sobrenatural ditava as ações dos vivos. Os corpos encontrados não foram simplesmente sepultados. Eles foram submetidos a rituais extremos, carregados de simbolismo e desespero. Amuletos misteriosos, cadeados enferrujados, foices estrategicamente posicionadas e até estacas atravessando os restos mortais sugerem uma coisa. Para os habitantes de Pien, o verdadeiro perigo não estava entre os vivos, mas na possibilidade de os mortos retornarem. Entre as descobertas mais perturbadoras está o túmulo de uma jovem chamada Zozia, cuja história ecoa como um grito abafado através dos séculos. Enterrada com uma foice cravada no pescoço e um cadeado preso aos tornozelos, Zozia foi condenada a uma prisão póstuma. A foice, um instrumento associado à colheita e à morte, foi colocada de modo a decapitar seu corpo caso ela tentasse se erguer, uma medida preventiva contra sua suposta transformação em uma criatura das trevas. O cadeado, por sua vez, simbolizava o aprisionamento eterno de sua alma, como se a comunidade quisesse assegurar que ela jamais voltasse a caminhar entre os vivos. Esses rituais, embora chocantes hoje, eram reflexos de uma era em que o desconhecido alimentava temores profundos, e a linha entre natural e o sobrenatural era tênue e assustadora. A crença em vampiros não era a exclusividade de Pien. Ela estava profundamente enraizada na Europa medieval moderna, especialmente na Polônia. Doenças inexplicáveis, epidemias devastadoras e mortes súbitas eram frequentemente atribuídas a essas criaturas míticas, seres que, segundo a tradição, se alimentavam de sangue e traziam destruição. Para combatê-los, os habitantes recorriam a práticas macabras, decapitações póstumas, estacas cravadas no coração e o uso de objetos de ferro, como foices e moedas, acreditados por possuírem poderes mágicos capazes de repelir o mal. Em Pien, esses costumes ganharam contornos ainda mais sombrios, transformando o cemitério em um campo de batalha espiritual. Zozia, a jovem que ficou conhecida como a vampira da Polônia, era uma figura trágica. Com cerca de 18 a 20 anos na época de sua morte, análises de seus ossos indicaram que ela sofria de um distúrbio neurológico que causava dores de cabeça intensas e, possivelmente, comportamentos estranhos. Em uma comunidade supersticiosa do século XVII, qualquer sinal de diferença podia ser interpretado como possessão ou vampirismo. Talvez seus gemidos de dor ou seus movimentos involuntários tenham sido vistos como evidências de algo maligno. Assim, os aldeões, movidos pelo medo, decidiram que ela representava uma ameaça que precisava ser contida, mesmo após a morte. Mas Zozia não foi a única. Dos 75 túmulos descobertos em Pien, muitos revelaram histórias igualmente sinistras. Um dos casos mais chocantes foi o de uma criança, apelidada de criança vampira pelos arqueólogos. Enterrada de bruços, com os pés acorrentados e o rosto pressionado contra a terra, sua sepultura reflete o auge do terror supersticioso. A posição em comum tinha um propósito claro. Caso o espírito tentasse ressuscitar, ficaria confuso e cavaria para baixo, afundando-se eternamente no solo. Os cadeados nos pés reforçavam essa condenação, garantindo que a criança, vista como uma potencial ameaça sobrenatural, permanecesse presa para sempre. Para os moradores de Pien, até a inocência de uma criança podia esconder um mal profundo, justificando medidas tão drásticas. Esses rituais não eram apenas atos de crueldade, eram tentativas desesperadas de proteção. Na mentalidade da época, um vampiro poderia trazer pestes, destruir colheitas ou amaldiçoar toda a vila. Assim, cada sepultura no Campo dos Vampiros carrega o peso de uma comunidade aterrorizada, disposta a mutilar e acorrentar seus próprios mortos para garantir a sobrevivência dos vivos. O ferro, com suas supostas propriedades mágicas, era um aliado constante nessa luta, enquanto o ato de exumar e tratar os corpos suspeitos tornou-se uma prática rotineira.
As escavações, porém, trouxeram mais do que ossos à tona. Elas reacenderam lendas adormecidas. Arqueólogos relatam uma sensação inquietante ao trabalhar no local, como se os ecos do passado ainda pairassem no ar. Alguns moradores atuais de Piem acreditam que perturbar esses túmulos pode libertar forças malignas, enquanto outros veem as descobertas como um testemunho da ignorância de tempos passados. Seja como for, o campo dos vampiros permanece envolto em mistério, um lembrete de como o medo pode moldar a história. A figura de Zosia ganhou nova vida graças ao trabalho do arqueólogo Oscar Nilsson, que decidiu reconstruir seu rosto. Usando tecnologia de escaneamento 3D e técnicas de modelagem com plasticina, Nilsson recriou suas feições camada por camada, baseando-se em análise de DNA e na estrutura de seu crânio. O resultado foi impressionante. Uma jovem de olhos profundos e expressão melancólica, marcada por uma vida de sofrimento. Detalhes encontrados em seu túmulo, como um cocar de seda com fios de ouro e prata, sugerem que Zosia pertencia a uma família nobre, o que torna sua condenação ainda mais enigmática. Como uma jovem de status elevado acabou em uma sepultura anônima, tratada como uma ameaça sobrenatural. Para Nilsson, dar um rosto a Zosia foi uma forma de humanizá-la, de resgatá-la da imagem de monstro que lhe foi imposta. É perturbador e emocionante ver um rosto emergir do passado, declarou ele, e oferecer a ela uma nova vida, não como uma criatura que temiam, mas como uma pessoa que ela foi. No entanto, essa tentativa de redenção não silenciou as lendas. Pelo contrário, pareceu amplificar os sussurros do campo dos vampiros, como se a terra guardasse ciúmes de seus segredos. E você, o que pensa disso tudo? Acredita que seres vampíricos possam ter existido, ou tudo não passa de uma elaborada teia de superstições criada para explicar o inexplicável? O campo dos vampiros, com seus túmulos macabros e histórias de terror, continua a desafiar nossa compreensão, oscilando entre a ciência e o sobrenatural. Talvez algumas respostas estejam destinadas a permanecer enterradas, enquanto outras, como o rosto de Zosia, nos encaram diretamente, pedindo para serem ouvidas. O campo dos vampiros, com suas sepulturas carregadas de símbolos segredos, não é apenas um testemunho do passado distante. Ele também reflete como o medo ancestral continua a ecoar no presente. Enquanto os arqueólogos desenterravam os restos de Zosia e da criança vampira, a vila de Piem, hoje uma pacata comunidade rural, viu-se mais uma vez envolta em sombras. Os moradores locais, muitos dos quais descendentes daqueles que outrora habitaram a região, durante os tempos medievais, reagiram às escavações com uma mistura de fascínio e apreensão. Para alguns, o trabalho científico era uma oportunidade de desvendar a história. Para outros, uma profanação perigosa que poderia despertar forças há muito adormecidas. À medida que os túmulos eram abertos, histórias começaram a circular entre os habitantes. Velhos contos, passados de geração em geração, ganharam nova vida. Alguns afirmavam que, em noites de lua cheia, sombras estranhas podiam ser vistas movendo-se entre as lápides do cemitério, como se os espíritos presos por foices cadeados ainda lutassem por liberdade. Outros relatavam sonhos inquietantes, nos quais vozes sussurrantes pediam para serem libertadas. Embora os céticos atribuíssem essas histórias à imaginação inflamada pela mídia e pelas descobertas, os mais supersticiosos insistiam que o campo dos vampiros guardava mais do que ossos. Ele abrigava um mal que não deveria ser perturbado. Entre as narrativas que ressurgiram, uma lenda em particular chamou a atenção, a do guardião do campo. Segundo os anciãos de Piem, um homem misterioso, conhecido apenas como Marek, teria sido encarregado, séculos atrás, de vigiar o cemitério e garantir que nenhum dos mortos escapasse de seus grilhões. Diziam que Marek era um ferreiro habilidoso, responsável por forjar os cadeados e foices usados nos rituais. Sua vida, porém, foi consumida pela tarefa. Ele nunca se casou, nunca deixou a vila. Ao morrer, foi enterrado em um túmulo sem marcação, próximo ao cemitério, para que seu espírito continuasse sua vigília eterna. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vestígios de uma forja rudimentar nas proximidades, alimentando especulações de que Marek poderia ter sido mais do que uma figura lendária. Enquanto isso, a reconstrução do rosto de Zosia, liderada por Oscar Nilsson, trouxe à tona novas perguntas sobre sua identidade e seu destino. A presença do cocar de seda com fios de ouro e prata em seu túmulo sugeria que ela não era uma camponesa comum, mas alguém de importância.
Historiadores começaram a especular que Zosia poderia ter sido vítima de uma disputa de poder ou de um julgamento baseado em inveja e paranoia. Talvez sua família, apesar de abastada, tenha perdido influência em meio às guerras e crises da época, deixando-a vulnerável às acusações de vampirismo. Ou quem sabe ela tenha sido uma figura excêntrica, cujos hábitos ou doenças a tornaram um alvo fácil para o medo coletivo. Os exames de DNA e as análises osteológicas revelaram mais sobre sua vida. Além das dores neurológicas que a atormentavam, Zosia tinha marcas sutis nos ossos que indicavam desnutrição em algum momento de sua infância, contrastando com sinais de riqueza em seu túmulo. Isso levou os pesquisadores a teorizar que ela poderia ter sido uma órfã adotada por uma família nobre ou uma jovem de origem humilde levada por circunstâncias incomuns, talvez um casamento arranjado ou um favor prestado. Sua condição de saúde, no entanto, selou seu destino. Em uma sociedade onde a medicina era rudimentar e o sofrimento físico muitas vezes associado ao sobrenatural, Zosia não teve chance de escapar das suspeitas que recaíram sobre ela. A criança vampira, por sua vez, adicionou uma camada ainda mais sombria à história do cemitério. Os arqueólogos estimaram que ela tinha entre 6 e 8 anos quando morreu, e seus ossos não mostravam sinais claros de doença ou violência que justificassem sua morte. O que, então, levou os habitantes de Pien a tratá-la como uma ameaça. Uma teoria sugere que a criança pode ter morrido durante uma epidemia, um evento que frequentemente desencadeava acusações de vampirismo. Outra possibilidade é que ela tenha exibido comportamentos incomuns, talvez convulsões ou sonambulismo, que, na mente supersticiosa da época, eram sinais de possessão. Enterrá-la de bruços, com os pés acorrentados, foi um ato de extremo desespero, uma tentativa de proteger a vila de um perigo que talvez existisse apenas em suas mentes. As descobertas no campo dos vampiros também atraíram a atenção de especialistas em folclore e antropologia, que viram em Pien um microcosmo das crenças que mudaram a Europa medieval. A obsessão com vampiros, segundo eles, não era apenas uma resposta a fenômenos naturais mal compreendidos, mas uma forma de lidar com a fragilidade da vida em um mundo hostil. Epidemias como a peste, que dizimavam comunidades inteiras, eram atribuídas a forças invisíveis que podiam ser combatidas com rituais. O ferro, presente em tantas sepulturas, era mais do que um material prático. Ele carregava um significado místico, visto como uma barreira contra o mal. Em Pien, essa crença atingiu um nível quase teatral, com túmulos que pareciam cenários de um pesadelo. Enquanto a ciência tenta explicar esses rituais, o misticismo persiste. Durante as escavações, membros da equipe de Nilson relataram incidentes estranhos, ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares improváveis, rajadas de vento frio em dias calmos e até o som de passos leves em áreas desertas do cemitério. Embora esses relatos fossem descartados como coincidências ou sugestão psicológica, eles contribuíram para a aura de mistério que envolve o local. Um arqueólogo chegou a confessar que, ao tocar os ossos da criança vampira, sentiu um arrepio que não conseguiu explicar, como se algo observasse das profundezas da terra. Para os moradores de Pien, o campo dos vampiros é mais do que um sítio arqueológico, é um lembrete de seus próprios fantasmas. Alguns acreditam que as escavações deveriam ser interrompidas, temendo que a remoção dos objetos rituais, foices, cadeados, amuletos, tenha enfraquecido as barreiras que mantinham os mortos em seus lugares. Outros, mais pragmáticos, veem o interesse crescente como uma chance de colocar a vila no mapa, atraindo turistas curiosos e estudiosos. Mas mesmo esses céticos admitem que há algo de inquietante no cemitério, algo que resiste à luz da razão. E assim, o campo dos vampiros permanece um enigma vivo. Zosia, com seu rosto reconstituído, sua história trágica, tornou-se um símbolo dessa dualidade. Uma jovem humana condenada por um medo irracional ou uma figura que, de algum modo, justificava os terrores de seus algozes? A criança vampira, com sua sepultura grotesca, nos força a confrontar a brutalidade de um passado onde até a inocência era suspeita. E o guardião Marek, seja ele real ou mito, paira como uma sombra sobre o cemitério, um eco de uma era em que a morte exigia vigilância constante. O que você acha? Será que essas histórias são apenas reflexos de uma sociedade perdida no obscurantismo? Ou há algo mais, algo que a ciência ainda não conseguiu capturar? O campo dos vampiros, com suas lendas e seus túmulos, continua a nos desafiar, convidando-nos a olhar para o abismo e a decidir se ele nos encara de volta.